Será que bailarina pode dançar grávida? E se dançar, será que pode usar ponta? Será que pode saltar? Essa e outras perguntas serão respondidas no vídeo de hoje, então fica aqui comigo até o final. E aí, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Bela, sou preparadora física especializada em bailarinas e atualmente estou com duas mini preparadinhas aqui no forno, aguardando para serem preparadinhas aqui fora, bailarinas também, quem sabe. E no vídeo de hoje eu quis trazer a minha amiga maravilhosa, Lu, que já vai se apresentar para vocês, para falar um pouquinho sobre o exercício, o balé mais especificamente, durante esse período da gestação. Então, Lu, se apresenta, fala aí quem é você. Oi, gente, eu sou a Luísa, né? Conheci a Isa, a gente fez educação física juntas, né, na faculdade. Coincidentemente, hoje eu trabalho no mesmo lugar que ela trabalhou com gestantes, então eu tenho também esse contato. E quando eu entrei nesse lugar, né, no Slim Fit, que é onde eu trabalho, onde eu dou aula hoje, como tem muito forte esse público, eu fui atrás de uma especialização para, né, atender da melhor forma, principalmente a pauta de gestação. Cara, o tempo inteiro tá saindo coisa nova, tem muitas especificidades assim, de questões que ainda não tem muito estudo, não tem muita evidência, né? Então a gente fica ali meio perdido. É o meu. Obrigada. Eu acho que isso que você falou dos estudos, porque às vezes é difícil de fazer estudo com gestante, Exatamente, né? Porque é ponderado, né? Será que vale a pena a gente colocar uma gestante para passar determinado risco? Então, assim, ainda carece de estudos, carece de evidências para muitas das coisas que são as maiores dúvidas, acho que a maioria das pessoas tem hoje. Mas já existem, né, óbvio, muitas evidências, existe já uma diretriz, né, para a gente seguir, para que essas gestantes não parem de se movimentar, né, não virem sedentárias. A gestação é, assim, acho que um dos períodos mais importantes da vida da mulher que ela não pode parar. Tanto que atualmente nem existe mais, assim, a não ser que seja casos, gente, assim, casos realmente muito específicos, mas não existe mais essa recomendação de ficar de repouso, de não se movimentar. Isso inclusive não é mais... no primeiro trimestre, né, amiga? Principalmente no primeiro trimestre. A atividade é feita assim, né, de forma sistematizada. Desde o primeiro trimestre é o que vai trazer muitos benefícios ao longo de toda essa gestação, tanto para a mãe, mas principalmente para esse bebê. E aí é até comum, assim, a gente pensando, falando tipo de bom senso. Cara, se a gente para pensar, nossa, mas como é que uma pessoa tá ali gestando vai, sei lá, pegar um peso, né? A gente tende a pensar que isso vai fazer com que de alguma forma exista, sei lá, um aborto espontâneo, isso, ou que vai se machucar, ou que... Porque se acreditou nisso por muito tempo. Então, acho que a gente tende a pensar assim. Só que quando a gente fala de gestação, muitas vezes a gente precisa deixar esse senso comum de lado. Porque esse bom senso, às vezes, não está pautado em evidência e a gente acaba pecando ali para o que não é, de fato, recomendado. E não tem, gente, evidência de que exercício vai provocar aborto espontâneo. Até ali no final da gestação, de que vai acelerar, né, vai prejudicar de alguma forma, não. O exercício hoje, desde o primeiro trimestre, ele só traz benefícios não apenas em relação à fisiologia ali, né, mas em relação ao estado psicoemocional dessa mulher. Né, dela estar em contato com outras pessoas, dela estar saindo de casa, dela estar tirando um tempo para seguir cuidando de você, né, de si. Existem muitos cenários que às vezes essa mulher ela tá com uma sobrecarga emocional, psicológica gigante e que o exercício é essa fuga, né, essa pausa, esse descanso. Não tem por que parar hoje, já tá mais que comprovado que previne todas as questões de risco gestacional, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, bebê com um peso inadequado. Então, tudo isso é prevenido a partir, né, do início ali ou da continuação do exercício logo nos primeiros trimestres. Eu acho que o que eu senti muito, assim, no começo, quando eu descobri que estava grávida, assim, eu confesso que eu sentia medo até de ir ao banheiro, sabia? A primeira vez que eu fui ao banheiro, fazer o número 2, eu falei, meu Deus, será que eu posso fazer força? Fiquei com muito medo. Eu descobri numa segunda-feira e aí eu fiquei a terça em casa, a quarta em casa. Aí na quinta-feira eu falei, tá,
não preciso estar em casa, eu posso continuar minhas atividades. Não, você não tá doente. Não tô doente, Né? não tô nada, tô muito pelo contrário, né? Então pra mim foi um pouquinho difícil, mas logo eu consegui manter. Eu acho que essa é um medo, um grande medo, né? Das pessoas que engravidam de modo geral e das bailarinas, porque falando de balé profissional, por exemplo, às vezes a bailarina fica com muito medo de perder o seu lugar na companhia. Sim. E de fato é uma coisa que pode acontecer se a bailarina não aparecer, né? Então é muito bom a gente saber, né, entender que você não precisa, né? Se você está dentro de uma companhia, você não precisa parar porque descobriu que está grávida. Você pode manter as suas atividades normalmente. Às vezes, dependendo da coreografia, talvez tenha que dar uma adaptada, com né? certeza. Mas pode manter a atividade normalmente. E já entrando um pouquinho nesse assunto do balé, vou perguntar aqui algumas coisas. A primeira é com relação à sapatilha de ponta, porque existe aí um mito, ou não necessariamente, né, de que usar a sapatilha de ponta pode ser prejudicial de alguma forma para a bailarina nessa etapa. Então, o que você me diz sobre isso? Pode usar sapatilha de ponta, não pode? Não só no balé, mas qualquer ambiente assim, né, que uma gestante esteja praticando um exercício, o mais importante é o feedback dessa gestante. É a gente tá perguntando sempre o que tá ou não confortável para ela. Na gestação, o período que a gente tem o maior ganho de peso, que a gente tem a maior mudança assim da estrutura mesmo do corpo, é no terceiro trimestre. E aí, o que acontece? Desde o primeiro trimestre, a gente tem ação hormonal, a gente tem, né, uma mudança ali fisiológica no corpo, né, mudança metabólica, enfim, você está gerando uma vida, né? Então, isso exige muito ali, né, do nosso sistema, do nosso organismo. E um desses fatores, o que acontece é o aumento da relaxina, que é justamente, né, esse hormônio que causa uma frouxidão, vamos dizer assim, nas nossas articulações. Então, assim, não existe uma regra se pode ou não usar sapatilha de ponta. O que pode acontecer é, em algumas gestantes, também não são todas, uma propensão maior a você ter uma entorse ali de tornozelo. Justamente por causa dessa relaxina, você fica ali com a sua articulação mais frouxa. Às vezes algumas mulheres, elas relatam que vai fazer um alongamento, sente que consegue fazer um movimento com uma amplitude que não conseguia antes. Que já era uma outra até pergunta que eu ia fazer, né? A gestação deixa mais flexível? Deixa de verdade, né? Então, quando a gente fala de flexibilidade, acho que a gente pensa muito no âmbito muscular. O músculo em si, ele não fica mais elástico, né? Não. Mas as articulações ficam, então a gente fala assim muito mais num âmbito de mobilidade, o corpo ele fica mais móvel, e aí dá essa sensação de que ele tá mais elástico, mas é por causa da ação da relaxina. Só que, gente, não são todas as gestantes que vão de fato sentir isso. Algumas vão sentir mais, outras vão sentir menos, outras não vão sentir segurança em ficar na ponta, outras já vão sentir que não fez diferença nenhuma. Tem mulheres que, por insegurança, optam por não utilizar. Então, assim, não existe uma regra, mas o que a gente precisa saber? Existe sim a ação da relaxina, existe ali uma propensão a uma falta de estabilidade na articulação por causa da ação desse hormônio. E o que eu falei em relação ao terceiro trimestre, né, que é onde a barriga cresce, a gente altera o nosso centro de gravidade, a gente tá mais pesada, a gente faz compensação aqui com o quadril. Tudo isso a gente tem que analisar de uma forma geral pra gente recomendar e alinhar com essa bailarina. Ó, existe isso, isso e isso. Como você se sente, como né? você se sente? Você tem sentido mais instabilidade? Você tem sentido mais perda de equilíbrio nos movimentos por causa dessas alterações? Então, assim, tudo precisa ser ponderado. E principalmente com esse feedback da gestante. Então, ficou claro? Deu para entender? Deu, assim? não, perfeitamente. E eu acho que é importante também dizer que, assim, no balé, a gente tem muitas bailarinas com hipermobilidade, já naturalmente. Isso. Então, nessa fase, ainda com essa ação hormonal, é mais um fator ali que tem que ser observado com cautela para não acabar prejudicando. Inclusive, também, né? eu acho que outra coisa que é importante ponderar é também dentro do balé a gente sabe que muitas atletas elas vivem em déficit calórico. Nossa. E, gente, quando a gente engravida, né, a gente aumenta essa necessidade metabólica. Não é aquele negócio, tipo assim, precisa comer o dobro. Não, não é. Tô comendo por 2. Por 3. Às vezes, quando eu falo assim, Ai, tô exagerando no doce. Aí vem alguém falando, mas tá comendo por 3. Eu fico,
Não é, gente. A gente não aumenta ali a nossa necessidade metabólica 3 vezes mais, no caso da Isa, mas 2 vezes mais, né, numa gestação de um bebê só. Mas a gente tem ali uma necessidade maior porque o nosso corpo tá ali, mais uma vez, né, exigindo muito dele para produzir um ser humano, né? E aí existe, muitas vezes, essa preocupação, né, da bailarina. Ai, meu Deus, vou ganhar muito peso, né? E acaba tentando fazer ali um déficit calórico. E assim, mais uma vez, né, a gente tem que estar sempre muito alinhada com a gestante, mas não há necessidade nesse momento e nem é recomendado que se faça um déficit calórico, porque não é só o seu corpo, só você que vai sentir, é principalmente o seu bebê. Então a gente precisa dar os nutrientes necessários para que ele cresça e tenha o peso adequado para o seu desenvolvimento, para o nascimento e tudo. Então, o que a gente sempre recomenda? Principalmente quando a gente fala de gestantes, a gente precisa trabalhar de forma multidisciplinar. Então, o nutricionista, o fisioterapeuta, são pessoas profissionais que eles precisam caminhar junto com a gente e junto com a gestante, com a bailarina. Agora, uma outra dúvida que eu recebo sempre também é com relação aos saltos. Os saltos do balé, os pequenos, os médios, os grandes. O impacto, né, que tem essa modalidade. Pode, não pode? Quais são os riscos envolvidos? A gente deveria saltar, não deveria? Essa questão do salto também, existem várias nuances. A primeira é justamente essa questão da mobilidade ali, né, que a gente fica pela ação da relaxina com mais instabilidade nas articulações. Se ela se sentir confortável em relação a essa parte articular, não tem problema. E por que não tem problema? Porém, depende, né, desses saltos. É importante que durante a gestação a gente tenha também uma manutenção ali do nosso cálcio, né? Porque a gente vai precisar dele também para a produção de leite e tudo. E o bebê suga tudo, né? Até para a produção ali dos ossinhos, né, do bebê e tudo. E a gente já se sabe por evidências que o salto de leve a moderado, ele ajuda nessa manutenção, nessa densidade, né, óssea. Então, é até recomendado que os saltos leves a moderados a gente siga fazendo, contanto que não haja também desconforto de assoalho pélvico. Então, aí a gente já falou 3 coisas que a gente precisa levar em consideração para os saltos. A questão da estabilidade articular, principalmente, né, do tornozelo, a questão do assoalho pélvico e a questão da intensidade desses saltos. Não é recomendado que a gente fique fazendo ali um salto de muita intensidade, porque, mais uma vez, não existe evidência falando que não pode. Mas, assim, a gente precisa pensar, se a gente consegue fazer isso de leve a moderado, de uma forma mais segura para essa gestante, tem também a questão do equilíbrio, né? A gente muda o centro de gravidade da gestante, então risco de queda. Tudo isso a gente precisa entender. Então, os saltos leves a moderados, eles podem seguir sendo feitos normalmente, a não ser que exista desconforto de assoalho pélvico. Por quê? O assoalho pélvico, que é o chão, ele, né, o tapete da nossa barriga, ele é o que sustenta tudo isso. E muitas vezes é comum que com essa pressão a gente tenha escape, a gente sinta mais pressão, a gente sinta desconforto. Então, se nesses saltos, mesmo que sejam leves, existe ali um desconforto, é inclusive um indicativo para a gente já buscar um fisioterapeuta pélvico para a gente fazer esse fortalecimento. É muito importante sempre estar tendo esse feedback, sente. E aí, como é que foi o salto? Tá confortável? Tá sentindo instabilidade? Desequilíbrio? Tá tranquilo? Então, pode continuar fazendo. Não existe evidência de que esses saltos leves a moderados vão de alguma forma, né? Faz com que tenha um descolamento, um aborto. Não, gente, isso não existe, tá? O embrião, ele tá muito bem protegido. Preso, né? O feto, ele tá muito... são muitas camadas que revestem ali para que esses saltos dentro da prática da atividade sejam prejudiciais de alguma forma. O que também talvez precisa ser ajustado é o tipo e intensidade desses saltos, principalmente no último trimestre, que é onde essas evidências, essas mudanças físicas, elas ficam mais evidentes, né? E a mulher, às vezes, só de ficar em pé já sente desconforto, às vezes dentro de uma coreografia a gente realmente precisa adaptar giro, salto, né, nesse trimestre em específico, por causa dessas mudanças. Mas aí também vai depender muito da coreografia, do gesto, né, e de como a própria gestante está ali se sentindo. Foi até legal você citar os giros, porque isso é uma outra questão também, né? A gente sente que o centro de gravidade está diferente. Isso. Então tem muitos movimentos, principalmente esses que exigem
estabilidade, né? Você vai fazer um adágio, uma pirueta lá no centro, você sente que tá difícil de se segurar ali. Então é muito bom a gente pensar isso no conforto e na segurança, né? Se você não tá se sentindo segura, tá se sentindo desconfortável, tá com medo e tudo mais, às vezes o medo até atrapalha você fazer o movimento. Isso. Então, talvez nesse caso seja melhor dar uma segurada, Exatamente. fazer só o que deixa mais segura pra ser tranquilo, isso. né? Gestação, gente, não é o momento de focar em performance, que isso não vai acontecer. rolar. Tá? Quê. E aí, até falando também da questão psicoemocional, se você tá com o seu crivo muito lá no alto, de continuar performando como você estava antes, você vai se frustrar. Então, assim, é o momento de você se manter ativa, de você não parar de fazer o que você gosta de fazer, né? Falando agora especificamente do balé, né, para as bailarinas, você não precisa parar a sua prática. Até a Isa, por exemplo, ela tá gestante, né, uma gestação gemelar. Uma gestação gemelar, por si só, ela já é considerada de risco, porque você tem ali um aumento muito grande da demanda metabólica da mãe. A Isa estava falando que já está sentindo falta de ar, está sentindo muito calor. Tudo isso é uma coisa que faz parte. A gestação gemelar, ela está associada à incidência de outros fatores de risco, como o desenvolvimento de diabetes, né, gestacional, de aumento da pressão arterial, que leva ali a uma pré-eclâmpsia, baixo peso do bebê, né, um parto prematuro. Então, tudo isso está associado. Mas são coisas que, mais uma vez, elas não vão impedir essa prática, contando mais uma vez que esteja bem supervisionada, o próprio feedback da Isa, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, Lu, não tô sentindo nenhum desconforto, né, de assoalho pélvico, o colo ainda tá fechadinho. Então segue, entendeu? Segue fazendo. É isso, segue o baile. Perdi o fio da meada, comecei a falar disso porque eu tava falando de outra coisa. E eu não vou lembrar jamais. Então, gente, não é o momento de focar em performance, pronto, é isso. E sim o momento de se manter ativa, fazendo o que você gosta, escutando o seu corpo, mas de seguir, assim, pensando não só no que é bem-estar pra você, o que é muito importante, mas principalmente pensar no que é saudável pro neném. Porque a gente pensando em performance, são muitos fatores que tem que estar ali alinhados. Então, é bom, cara, colocar o pé no chão, entender que é esse momento, são 9 meses ali, sabe? Que você precisa pensar por 2 agora, né? E quanto mais saudável e leve for essa gestação, mais saudável e leve vai ser também o retorno, vai ser o pós-parto. Ótimo. É bom tocar nesse ponto, né, gente? Volta, esse é um período que passa, né? A gestação, Sim. São muitas mudanças. Tem o aspecto psicológico também, o medo, um bebê novo, quando é o primeiro filho, então, né? A gente ainda fica mais ansiosa, mas é um momento que passa. E Lu, você que já é mãe, Sim. Você não sente falta depois desses momentos? Gente, é assim, é clichê falar, mas sabe aquele negócio, aproveita que passa muito rápido. Gente, sim. A minha filha ela já tá com 6 anos, sabe? Hoje eu olho pra trás, assim, pra minha gestação. A Isa até tava me perguntando umas coisas aqui antes da gente começar a gravar. Aí eu falei, amiga, te falar a verdade que tem coisas que o povo me pergunta que eu nem lembro. Pois é. Porque é isso, foi, boa, né, passou, sabe? Então é um momento realmente da gente se cuidar, da gente curtir, levar com leveza, né? E até falando, assim, de como a gente precisa se sentir ali, uma dúvida também que eu acho que muita gente tem é em relação a dentro ali da prática. Como saber se tá intenso, se tá puxado demais, se tá leve demais, é para reduzir todas as cargas, não é? Nossa, isso também, importante. porque ao mesmo tempo que a gente fala assim de pecar para mais, a gente também precisa ponderar esse pecar para menos. Porque muita gente acha, engravidei, eu preciso diminuir todas as minhas cargas, fazer só alongamento, não posso cansar, não posso ficar ofegante. E não é por aí. Não é por aí. É principalmente quem já é ativa antes, né? Que é o caso, acho que da maioria assim, de bailarinas, Sim, né? Que já tem essa prática. Aconteceu de engravidar. Preciso reduzir minhas cargas, principalmente treino de força, né? Gente, não precisa. A vida, ela segue normal. E a partir do momento que você vai sentindo mais cansaço, mais fadiga, desconforto, aí a gente vai fazendo esses ajustes, né? O primeiro trimestre, ali, principalmente,
é um trimestre que a gente tem muito enjoo, né? Náusea, sono, no meu caso eu tive muito sono. Então, às vezes, os ajustes que a gente tem que fazer é em relação a isso. Se você engravidou pegando carga tal, você segue com essa carga tal, tá? Até onde der. Até onde der, tá? E aí, um referencial, né? Que a Isa até me perguntou, em relação à frequência cardíaca, como que eu monitoro isso? E aí, gente, hoje, a frequência cardíaca, ela não é o principal meio da gente fazer essa avaliação, né? Essa supervisão da intensidade. Mas, querendo ou não, é um indicativo. Então, a gente até recomenda, né, que as gestantes treinem ali com o seu relógio, né? E hoje, quais que são ali mais ou menos o referencial, né, que a gente tem de frequência cardíaca máxima dentro da prática do exercício? Abaixo de 20 anos, né, engravidou ali com até 20 anos, a gente estima que essa frequência máxima fique entre 140 e 155, né, batimentos por minuto. De 20 a 29 anos, a gente sempre vai descendo 5, então vai de 135 a 150 essa margem, né, de frequência cardíaca máxima. De 30 a 39 anos, de 130 a 145, e acima de 40 anos a gente trabalha na margem de 125 a 140 batimentos. Mas, como eu falei, isso é um referencial, porque o que acontece muitas vezes? Existe no treino momentos de pico. Se existir esse momento de pico e essa frequência ela ir um pouquinho acima dessa frequência máxima, não tem problema, contanto também que a gente observe se ela volta, normaliza também ali, né, de forma rápida, se essa frequência ela não se mantém muito acima do indicado máximo por muito tempo, porque aí pode ser prejudicial, pode comprometer a chegada de oxigênio ali para o neném, né? Mas ter casos de pico durante o treino, que é normal, que vai acontecer também, não tem problema se essa recuperação for rápida. No balé acontece muito nos saltos, né? Isso. Quando a gente faz... Começa ali no Grand Battement. O Grand Battement já começa a subir um pouquinho a frequência, aí quando vai fazer um centro, às vezes com as piruetas, pequenos, médios, grandes saltos, a frequência costuma ficar maior. Então, é muito bom você ter ali o reloginho para falar, olha, prof, agora eu vou só descansar aqui um pouquinho mais, esperar voltar, baixar um pouco da frequência para fazer de novo. Exatamente. Né? Dá, às vezes, essa pausa. Gente, a questão, assim, de 1 minuto, essa frequência volta. Se na retomada, né, entre um exercício e outro, sua frequência ainda tá alta, espera um pouquinho. Deixa ela baixar um pouco. Também não precisa voltar, né, ali a basal, porque isso não vai acontecer. Mas ela baixar um pouquinho para você retomar. E o que é muito importante é manter o controle da respiração. Porque a gente sabe, né, que essa apneia, essa manobra de Valsalva, né, que a gente faz muito, ela pode causar ali pequenas interrupções dessa oxigenação. Então é muito importante que durante toda a prática você continue respirando. Olha, né? gente, respirando. Muito importante, quem fica aí sem respirar, fazer adágio na barra. Eu viro e mexo, me pego assim, né, para subir a perna, para deixar a perna lá em cima, eu fico... Aí eu lembro, não, tem que respirar. Tem que respirar. É muito importante você manter ali essa respiração, tanto para o controle de frequência cardíaca, quanto para essa chegada de oxigênio para a placenta não ser interrompida. E aí, qual que é então, né? Quais que são ali os principais instrumentos para a gente manter, né, uma intensidade adequada para essa gestante? A indicação, a recomendação hoje, né, da diretriz ali para o exercício na gestação é que esse exercício ele seja moderado. Então, são pelo menos 150 minutos semanais de atividade moderada, tanto para treino de força quanto para treino cardiovascular. O balé, ele entra ali em dança como exercício cardiovascular, apesar de ter estímulo de força ele é um também. intermitente. Isso. E aí existem alguns testes ali, algumas coisas que a gente faz para a gente saber se tá bem. E sempre, mais uma vez, é a percepção de feedback da gestante. Então, a gente usa a escala de Borg, né, que é uma percepção de esforço, e aí fica ali entre 12 e 14. A gente, às vezes, até imprime, assim, mostra para a gestante, porque aí tem ali, né, as carinhas, né, de bem leve até intenso, e aí fica ali numa moderação, né, ali de 12 a 14. Se não tem ali esse infográfico, né, algo visual para mostrar para ela, se ela fica meio perdida ali, a gente faz o teste da fala, que é o quê? Essa gestante, ela precisa conseguir conversar, fazer uma frase
Vai acontecer às vezes, né, dela ficar um pouco ofegante, mas o ideal é que ela consiga manter um diálogo ali. Você vai sentir às vezes um peso na fala dela, mas é importante que ela consiga formular uma frase, né, conseguir ali conversar de forma pausada com você. Isso é muito interessante para professores, ó. Isso. Vocês, professores que estão assistindo aqui, já estão entendendo aí como lidar com a gestante que aparece na aula de balé. Ó, a gestante acabou de fazer a sequência lá das piruetas, dos saltos. Pergunta para ela alguma coisa, né? Fala. Vê se ela consegue concluir uma frase. Assim, muito legal. Se ela não consegue, por exemplo, fala 2 palavras e tem que tomar o ar, já tá provavelmente ali tá acima passando do que poderia, ponto. né? Isso, legal. isso. Então, assim, vai do que ela tá ali te mostrando. Tá falando 2 palavras e tá muito ofegante? Sugere. Vamos descansar aqui só mais um pouquinho, só mais um minuto. Como é que tá a sua frequência? Vamos só esperar ela baixar ali até 120, 130, pra gente retomar. E aí vai conversando com ela, fala para ela tomar uma água, porque a gente também é muito importante. Hidratação, né? Hidratação ao longo dessa aula, temperatura da sala, porque alguns fatores, os fatores principais, assim, que podem na gestação e que são mais recorrentes, vir a prejudicar de alguma forma é hipoglicemia e hipertermia. Então, essa gestante ficar, né, com uma temperatura muito elevada, então a gente sempre tenta, sempre que eu sei que nem sempre é possível, nem sempre é possível, né, ter ar-condicionado na sala, mas assim, a sala tá mais fria, você sempre lembrá-la de estar se hidratando, de estar tomando água ao longo do treino. Tomem água, Isso, gente. pra gente manter esse controle ali. E você falou da hipoglicemia, para quem faz mais de uma aula por dia, né, assim, faz uma aula de balé, tem um descansinho, faz uma aula de jazz e tudo mais, tomar cuidado com aquela frutinha que come no meio da aula, porque às vezes comer só a fruta ali pode dar um pico de glicemia também, né, gente? Então, Isso. sempre pegar ali uma castanha, alguma coisa junto com a fruta. Não treinar em jejum. Não treinar em jejum, tem que ficar de olho, né? Isso. Por isso que, mais uma vez, gente, é importante o trabalho multidisciplinar. A gente, como educador físico, dá até algumas orientações, mas um plano alimentar específico para o que você precisa dentro da sua rotina de treino, precisa estar bem alinhado com o nutricionista para você garantir nessa distribuição aí de nutrientes, né, e de calorias também, macronutrientes ao longo do seu dia, para você não prejudicar nem você, nem o bebê. Gente, é muito bom falar sobre isso, porque, como a gente já comentou, né, é um momento de muito medo, de muito receio. Na minha experiência, né, como tá sendo, até que eu acho que é o primeiro vídeo que eu gravo falando que tô grávida, né, já tô com 6 meses, mas o primeiro vídeo que eu falo que sou grávida mesmo, então se você perdeu aí alguns shorts que eu fiz, tô grávida. Pra mim, o começo foi mais, fiquei um pouco de medo, assim, de fazer as atividades, mas logo depois foi muito bom retornar. Eu já estava parada no balé há 2 anos, então pra mim, por exemplo, eu não me sinto confortável ainda de dançar com pontas, já ia ser difícil voltar de qualquer forma. Pra mim, então, não foi o melhor momento voltar a dançar com pontas agora que eu tô tendo todas essas mudanças no meu corpo. No começo eu não senti muito essa questão do eixo, até senti que uma pequena barriguinha me ajudou, porque antes eu jogava o peso pra trás, sabe, na pirueta, e deu uma ajudinha. Agora, com a barriga maior, eu já tô sentindo mais instabilidade. Para os saltos também eu costumo fazer bem levinho, mas tô conseguindo fazer tudo, tô muito feliz de estar conseguindo manter a rotina. E eu acho que se você tá grávida nesse momento de dúvidas, pensa que essa é uma atividade que te faz feliz, que te faz bem, então não tem motivo, né, a não ser que você esteja numa gestação de risco. Ainda assim, olhe lá, converse muito bem assim com o seu obstetra, né? porque hoje em dia, até em casos de alto risco, ainda é indicado a atividade física em intensidade leve. Vão ser casos assim muito extremos, que não vai que realmente vai ter que ficar no hospital, né? Enfim, para os outros casos, né, que é um risco ali controlado, um risco controlado, ainda é importante que você se movimente, tá? Você ainda pode fazer exercícios leves, alongamentos. Então, assim, quase tudo, né? Ele é adaptável aí à sua circunstância, tá? É importante estar alinhado com o seu obstetra,
procurar um profissional qualificado e muitas vezes fazer esse trabalho multidisciplinar. Perfeito, arrasou. Muito obrigada. Ai, obrigada a você. Maravilhosa. Muito feliz. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês também. Eu tentei separar as principais perguntas que eu recebo lá no Instagram. Inclusive, se você não segue o Instagram Bailarina Preparada, segue lá. A Lu também vai deixar as suas redes, né, Lu? Sim! Deixa a rede, quem quiser. Gente, Luísa com Z, Laureano com 2 Os no final. Acho que vai estar escrito. Aqui, vai estar aqui. Escrito para vocês. Acompanhem a Lu, que faz um trabalho incrível. E se vocês tiverem outras dúvidas, outras inquietações, comenta aqui embaixo. Manda esse vídeo para uma amiga que está gravidinha também, para a sua turma do balé. Às vezes tem muita bailarina que fica com medo de que quer ser mãe, mas fica com medo de engravidar e ter que parar. E aí quando voltar, não ter mais a mesma performance de antes. Então manda para tranquilizar essa pessoa, manda pro seu professor, que a gente deu orientações aqui pro professor também, né? Como ele pode lidar com a gestante em sala. Mas eu acho que, em geral, a mensagem é essa. Acompanhem com um profissional, multiprofissionais, e não deixem de fazer algo que vocês gostam por medo, por insegurança, porque o exercício físico, o balé, a dança, faz muito bem para você e para o seu bebê. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. E se quiser continuar aprendendo sobre preparação física para o balé, assista esses outros vídeos aqui do canal. Ai, que bom que deu certo, amiga! Olha, gravamos bastante.